Fala galera, começa mais um Mais 10 Futebol Clube nessa noite que cancelou até Expo Agro por causa da chuva. O furacão Florence passou aqui na região aqui da Franca aqui, acabou com a Expo Agro, acabou com os equipamentos tudo, mas o canal continua, né Dalton? Isso mesmo, não estava nem sabendo disso, né? Porque eu nem sou francano, mas eu moro aqui há muito tempo. Francano. Meu nome é Darlton Souza, se apresentando mais uma vez, estou aqui ao lado de Maximiliano Costa. E para falar da previsão do tempo, das coisas que acontecem no mundo, do que falar de esporte. É com você, Maju. Bom, vamos começar falando dos destaques, né? Isso mesmo, vamos falar então dos destaques do Mais 10 Futebol Clube de hoje. Teremos os resultados das partidas mais importantes, se amistosos são importantes, e também teremos os resultados das Ligas das Nações com uma goleada sensacional espanhola. Teremos também Campeonato Brasileiro, que é a vitória da Chape, e também vamos falar sobre Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro, muita polêmica. E eu começo agora com o Max Miller, que vai falar sobre amistosos internacionais. Vai lá, Max. Pois é, vamos falar dos amistosos, vou dar uma pincelada rápida aqui, ele vai comentar, breve. Vamos lá, os amistosos. Coreia do Sul 0, Chile 0, o som voltou com a metralha lá e tal, tá com moral. Tá livre do exército, tá com moral. Tá livre. Colômbia 0, Argentina 0, Japão 3, Costa Rica 0, Inglaterra 1, Suíça 0, Estados Unidos 1, México 0 e Brasil 5, El Salvador 0. Destaque desses amistosos. Todos os times ali, as seleções, pegaram times do próprio continente, a maioria delas, né? Inglaterra venceu a Suíça, times da Argentina e Colômbia. O Japão ele fugiu um pouco para pegar a Costa Rica, mas venceu bem, Coreia e Chile. Falando do Brasil especificamente, o Brasil pegou aquele famoso time de várzea, vamos dizer assim, Max, o time que a gente joga na rua aqui, sem né? desmerecer El Salvador, mas o Brasil não pode pegar um time, né? Foi uma mistura que não deu pra notar muita diferença. Vai ter eliminatórias aí e tal. 5-0, nos outros 3 jogos contra o El Salvador ficou 4-0. Mas a gente tem que dar destaque para um jogador que foi bem na partida, mesmo que tenha sido contra o El Salvador. Richarlison, faça a comemoração de Richarlison, Maquinelli. Fez um belíssimo gol, o segundo gol do Richarlison, participou de 2 gols, né? Desses 5-0, o Neymar fez 1. Aliás, o Neymar foi tentar cavar um pênalti lá, não sei como, contra o El Salvador. Ele falou que depois o juiz quis aparecer um pouquinho. Mas é aquele negócio, né, gente? Como o Neto falou, até a mãe do Neto ganha do El Salvador. O apresentador disse isso. Você concorda com isso, Maquinelli? Eu concordo com isso. Vamos falar da Liga das Nações. Agora ele vai falar da Liga das Nações. Maximiliano dará o seu comentário. Aliás, por causa de uma goleada que ocorreu na Liga das Nações, bem polêmica. Mas vamos lá. Pela Liga D da Liga das Nações, tivemos San Marino 0, Luxemburgo 3, Moldóvia 0, Bielorrússia 0. E Liga C, Finlândia 1, Estônia 0, Hungria 2, Grécia 1, Bósnia 1, Áustria 0. Então essa foi a segunda rodada de todas as ligas, Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. Agora elas voltam só em outubro, tá? A Liga das Nações. Pela Liga A, que é a liga principal... Daqui a uns 15 dias volta. Pela Liga principal, que é a Liga A, onde tem as maiores seleções do continente, tivemos derrota da Islândia em casa por 3-0 para a Bélgica. A gente não sabe o que a Islândia está fazendo na Liga A, mas tudo bem. 3-0 para a Bélgica, perdeu de pouco. E tivemos a goleada espetacular da Espanha sobre a vice-campeã mundial, Espanha 6, Croácia 0. A Espanha fez uma péssima Copa do Mundo, apresentou um futebol muito fraco, era considerada favorita pela maioria da mídia, e mete 6-0 numa Croácia que tinha Modric e Rakitic em campo. Fala alguma coisa a respeito disso, Max? Pois é, a Espanha que procurou uma renovação, né? Tá de técnico novo, Luiz Henrique, tá tentando renovar o seu elenco lá, os medalhão já tá velhinho, né? O Iniesta já saiu, saiu depois da Copa. Mas vamos ver, vamos esperar um pouquinho mais aí para ver o que essa Espanha vai fazer. Chega a ser surpreendente 6-0, Max? Ou por ser um amistoso, tem que dar uma série? Sim, chega a ser surpreendente, né? Um amistoso entre duas seleções de série, vamos dizer assim, de nível A do futebol europeu, chega a ser surpreendente. E Darlton Souza tá quase queimando a língua, porque eu disse no palpitão da Liga das Nações que a Croácia iria se classificar depois desse 6-0 da Espanha, e tomara que algumas coisas mudem nesse grupo. Senão vai ser o primeiro que eu vou errar. Pois é. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque teve um jogo essa semana, né, Darlton? Sim, a Chapecoense venceu. Enfim, Chape. Enfim, mãos aos céus, Max. Aleluia.
Chapecoense de virada 2. Aleluia, Jeová. Atlético Paranaense 1 foi de virada. Gol lá do Bananão, que jogou no Palmeiras lá, o gol da virada. O Leandro Pereira, banana de pijama, como é conhecido. E esse resultado não foi bom para um time carioca chamado Vasco da Gama. Nossa. Com a vitória do Chapecoense, o Vasco da Gama entrou automaticamente no rebaixamento. E essa semana que o Wagner pediu rescisão de contrato, o Maximiliano, por atraso de salário. Imagina se todo mundo jogador do Vasco fazer isso, hein? Não vai ter jogador pra Maximiliano, jogar. situação complicada do Vasco, hein? Situação complicada. Tá vendo uma matéria na internet hoje que teve times ainda da Europa que já caíram 4 vezes numa década. O Colônia da Alemanha aconteceu isso. Se o Vasco não conseguir se recuperar e sair, vai ser o 4º rebaixamento em 10 anos. Nossa. É muita coisa para um time do tamanho do Vasco da Gama. Vasco da Gama. Max Miller, alguma coisa a dizer? Ó, vamos deixar para comentar aí esse final da semana aí, né? Porque aí volta o Campeonato Brasileiro. Por enquanto nada, viu, Vasco? Vamos ficar de leve aqui, porque não queremos criar polêmicas. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Começou os jogos de ida, Max Miller, e tivemos Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. Qual vai ser o jogo que você vai dar início ao comentário, Max Miller? Vou dar início a Palmeiras 0, Cruzeiro 1. Palmeiras, foi só pegar um timinho melhor, né, Palmeiras? Foi só pegar, né, Palmeiras? Porque tava fácil, né? Tava ganhando do Bahia, do Sport, Corinthians, Unidos da Tijuca, Tiradentes Futebol Clube. Aí pegou um time do mesmo nível e aí em casa pipocou, né? Falamos nesse canal né? que o Cruzeiro é copeiro. O Cruzeiro tem 5 Copas do Brasil, o Cruzeiro é copeiro. Já tinha vencido o Santos na ida na outra fase, venceu na Libertadores o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras sabia que ia enfrentar um time complicado. Pode até perder no Mineirão. Que é algo normal pro Cruzeiro. O Cruzeiro é um time totalmente estranho. Ele ganha fora e perde em casa. Mas já foi um baita de um resultado, como diria Neto, foi um baita de um resultado, viu? E a lei do ex nunca falha. O Barcos fez um gol com a camisa do Cruzeiro na estreia, depois tava em jejum, perdeu o pênalti contra o São Paulo, teve gol mal anulado, o Barcos tava mal, tava pegando o pé dele. Contra quem que foi fazer o gol de novo? Contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras teve chance de empatar o jogo, teve chance de ganhar o jogo. Teve bola na trave, tentou pressionar o Cruzeiro, mas no final do Cruzeiro tentou pressionar a arbitragem. Pressionou, né? Mas vamos lá. No último lance, com a ajuda do VAR, o Palmeiras empatou a partida. Não. Max Miller, foi falta do Fábio? Foi falta, lógico que foi falta. Não, foi falta, claro. Não tem lógica. Todo mundo que joga bola sabe que foi falta. Sinceramente, foi falta. Eu tenho minhas dúvidas. Foi falta. Tenho minhas dúvidas. Ó, foi falta e segue. Segue a vida. 1x0 justo pro Cruzeiro, falta no Fábio. 1x0 justo. O Fábio pediu respeito pro Cruzeiro. O gol do Cruzeiro foi um gol, uma jogadaça, bem trabalhada. O Robinho e o Thiago Neves. O Robinho também, quando pega o Palmeiras, gosta de... O Robinho deu um passo baixo. Saiu de lá revoltado do Palmeiras, que ele não queria ter saído. Foi meio que chutado. E jogou muita bola. Polêmico isso aí, jogou muita bola. Mas para aí, o Palmeiras até mandou o ofício pra CBF falando assim que vai querer que aquele árbitro não apita mais a partida do Palmeiras, porque acho que o Adriano da Santa não fez falta no Fábio. O Fábio falou que sofreu falta. E aí vai, mas o jogo acabou, não adianta mais reclamar. Cruzeiro 1, Palmeiras 0. Lá volta daqui 2 semanas lá no Mineirão. Vamos ver o que vai acontecer. Pra mim não tá em aberto ainda, Max. Tá em aberto, né? E agora vamos falar de Flamengo 0, Corinthians 0 no Maracanã. Eu vi uns pedaços desse jogo aí, um jogão. Flamengo mandou em cima do Corinthians o jogo inteiro. Muitos caras revoltados com o Corinthians que só se defendeu, porém segurou um resultadaço. Deles foi o Casagrande. Ele tava putaço com o Corinthians, não tava admitindo. Mas o Corinthians jogou bem, se defendeu bem. O Casagrande estava admitindo que nunca viu o Corinthians tão acuado nos últimos anos em relação ao clube. Tipo assim, o Corinthians parece que abriu mão do jogo, foi pro Maracanã para fazer série para se segurar. Tudo bem, gente, que isso não é errado. Um time que vai ao Maracanã sabe que tem um time um time limitado, ou do Flamengo, que é um time mais forte, tem que se defender mesmo. Levar o jogo para Itaquera, foi um empate bom. Tudo bem que o jogo também está em aberto, né, mano? 0x0 não garante vaga pro Corinthians. O Corinthians espera agora levar o jogo para Itaquera e levar o juiz para Itaquera, porque como foi 0x0 lá, pro juiz foi uma maravilha. O juiz respirou.
deu aquela respirada, não precisou usar VAR, não precisou usar nada. O estranho é que nesse mesmo canal a gente falou no domingo que o Corinthians não fez nada contra o Palmeiras. A gente mal viu o Corinthians no campo de ataque. Aconteceu a mesma coisa com o Flamengo. O Corinthians teve 2 chances no primeiro tempo. No segundo só se defendeu. Já vai falar do Flamengo, o Barbieri quis dar uma de irônico na entrevista coletiva, né, criticando a atitude do Corinthians, mas o Flamengo é um time sem criatividade, cara. O cara não tem um atacante que bota a bola na rede, o Dourado não tá bem no Flamengo. O Flamengo, tipo assim, tenta, mas não tem aquele último toque, não tem aquela jogada final para poder fazer um gol e deixar a partida tranquila. Se o Flamengo faz um gol no gol, o Corinthians ia ter que ir pra cima pra tentar um empate e abrir espaço. Mas é um time sem criatividade. Se o Flamengo vir com essa intenção de na Arena Corinthians, vai ter que jogar um pouco mais, porque a gente sabe que o Corinthians na Arena é forte, né, Max? Forte. Seja em todos os termos, mas precisa mudar. Pois é. Galera, esse foi o vídeo de hoje, do canal Mais 10, falando dos resultados. Estamos num local diferente? Não parece ser meu quarto esse local aqui. Não, hoje a gente tem um pouquinho mais de espaço aí, viu? Estamos numa... Não precisa ficar assim, ó. Não precisa ficar assim, ó, bem em cima assim, viu, mãe? Não tem problema mais. Beleza, mãe do... Tá certo. Valeu, galera. Esse é o Mais 10, galera. Se inscreve no canal, botem comentários lá também. Podem criticar, viu, gente? Às vezes a gente fica um pouco mais voltado, mas tudo bem. Critica aí. Valeu, galera. Até a próxima Mais 10. Valeu, é nóis.